Fala aí, galerinha do nível 1, tudo certo? Vamos fazer então hoje uma atividade muito interessante. É uma atividade no fim que vai fazer uma espécie de revisão de tudo que a gente viu até agora, né? Chama-se análise de partitura. É bem simples, mas vai exigir de você que você sempre esteja lembrando todas as matérias que a gente viu até agora. Então, no fim, é um exercício que vai ajudar a gente a finalizar esse nível de forma bem contundente, de forma falando de tudo que a gente aprendeu, não de tudo, né? Exatamente, mas de boa parte, coisas importantes que tem que ficar na cabeça da gente para terminar o nível 1, tá? Então é o seguinte, vou explicar como vocês têm que fazer a atividade. Eu vou sempre mandar uma partitura para vocês. Vocês vão olhar um trechinho de uma partitura, né? No caso aqui, ó, peguei essa partiturazinha. Tem esse trecho aqui, nós vamos olhar exatamente somente esse trecho aqui, daqui até aqui, ó. Nós vamos olhar aqui embaixo, tá? Só esse trecho aqui. A partir disso que nós estamos vendo na partitura, vocês vão responder perguntas de um questionário, tá? O questionário vai ser sempre o mesmo, tá? Ou seja, é sempre esse questionário. O que vai mudar é a partitura que eu vou mandar. Cada semana eu vou mandar uma partitura nova e vocês vão responder o questionário referente à partitura, tá? E esse questionário, ele está diretamente relacionado a coisas que a gente já aprendeu, né? Desde o começo lá, claves, né? A escala, tom, semitom, unidade de tempo, acento métrico, tudo que a gente viu nesse nível, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha ali, por exemplo, eu não sei responder, eu não lembro o que é acento métrico, vai lá, né, na nossa apostilinha e dá uma olhada lá, você vai ver o que é acento métrico, vai lembrar, tá, acento métrico é isso, então tem que olhar aquilo, tem que olhar ali para... Eu tenho que lembrar que o acento métrico eu olho em determinado lugar na partitura, tá? Mas eu vou dar um resumo aqui para vocês, ou seja, vamos fazer a análise aqui dessa partitura como exemplo para vocês fazerem outras, tá? Então vamos lá, primeira coisa a ser feita, olhar a primeira pergunta e respondê-la. Qual é a primeira? Qual ou quais claves estão sendo usadas aqui? Então, como é que você sabe? O que é uma clave? Poxa, professor, eu não lembro. A gente viu isso há muito tempo. Vai lá na apostila, dá uma lidinha, tá bom? Bem importante, é o primeiro assunto lá, né, sobre notações relacionadas à altura, tá bom? Então, as claves existem 4, a gente já viu, né? Que é a clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó e clave neutras, tá? A gente viu que as claves têm, elas têm algumas funções. A primeira função de uma clave é indicar uma nota de referência para a gente ler a escala toda que está escrita no pentagrama, né? A segunda função dela é dizer para a gente qual é a região que ela está sendo tocada, essas notas, se é na região do agudo, se é na região do grave, né? Ou se é no médio, lembrei, né? O agudo está na clave de Sol, a clave de Sol representa a região aguda, a clave de Fá representa a região grave e o Dó representa a região média ali do Dó central. E a última função é dizer se essa clave que está escrita diz para a gente se tem alturas ali, ou seja, notas, ou se só tem ritmos, né? Ou seja, tudo que está ali não tem nota. Que é a diferença entre a clave de Fá, Sol e Dó da clave neutra, né? A clave neutra é aquela que indica para a gente isso aí, né? Ou seja, não existe notas ali, né? Somente ritmos, escritos e timbres, tá? Então é isso. Mas aí o mais importante, onde eu acho isso na partitura? É só olhar aqui no começo, tá, gente? Elas sempre vão estar aqui, ó. Então, no caso dessa partitura, a resposta de quais claves estão sendo usadas são as claves de Sol. Veja que eu tenho a clave de Sol aqui, tenho clave de Sol aqui e tenho clave de Fá. Então, a resposta seria clave de Sol e clave de Fá. Basta você observar na sua partitura essas questões. Tem que saber onde olhar, né? Lembra que a clave vai sempre estar ali no início da partitura. Então, tá aqui, beleza? Aqui, desculpa. Segunda pergunta. Existem acidentes ou sinais de alteração? Se sim, você vai ter que responder quais, né? Como está ali. Então vamos lá. Acidentes ou sinais de alteração, o que são isso? São aqueles 5 que a gente aprendeu. Quais são os 5? Sustenido, bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol e B quadro. São 5, né? Se você não lembra os desenhos dele, vai lá na apostila, está lá na apostilinha, dá uma olhada lá. Sinais de alteração, né? Acidentes. Você vai ver os desenhos, vai lembrar que são, tá? Para o que eles fazem, né? Lembra que o sustenido eleva a nota um tom, o bemol abaixa, né? A nota um tom, o dobrado sustenido eleva a nota um tom inteiro. Desculpa, falei errado. Peraí.
A sustenida eleva a nota meio tom, olha eu falando besteira. O bemol abaixa a nota meio tom. O dobrado sustenido eleva um tom, o dobrado bemol abaixa um tom e o B quadro anula qualquer uma delas, né? Ou seja, volta a ser zero normal, o valor da figura da nota normal, tá? Então, você tem que procurar esses sinais, simplesmente olhar na partitura e ver se esses sinais estão aparecendo nesse trecho que nós colocamos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Será que tem sustenidos e bemóis? Eu vou olhar aqui, ó, já achei alguns aqui, ó, tá vendo? Sustenidos. E aqui no meio aqui, será que tem algum? Não tem nenhum. Aqui também tem sustenidos, olha. Aqui, olha. Então, ó, veja que nessa música, nesse trecho todo aqui que eu pedi para analisar, só tem sustenidos. Não tem nem bemol, nem B quadro, nem dobrado sustenido, nem dobrado bemol. Somente o sustenido. Então, qual seria a resposta aqui? Existem sim, ou seja, existem acidentes sinais de alteração? Sim. Quais são? Sustenidos. É assim que eu quero que responda, tá? Se tiver sustenidos e bemóis, você tem que colocar sustenidos e bemóis. Se tiver sustenidos, bemóis, B quadros, todos que você viu aí, você deve colocar o nome aqui, tá bom? Beleza. É bem simples, né? Exercício número 3. Existem semitons na melodia da primeira voz? Aí tem um complemento aqui, ó. Quantos? Tá? Então, vamos ver aqui, né? Nessa melodia aqui, que é a primeira voz. A primeira voz é sempre a voz que está em cima. Na primeira, a gente sempre regula assim. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem violino, tem piano. Vai ter partituras que eu vou mandar que vai ter mais instrumentos. Vocês têm que lembrar que a primeira voz é aquela que está lá em cima, né? Em cima de todas, tá? Então, no caso aqui é a voz do violino, ó. Esse pentagrama inteiro aqui do violino. Dá 1, 2, 3, 4, 5 compassos aqui. Então, você tem que olhar nesse primeiro aí, vamos dizer assim, nessa primeira voz, que aqui é o violino, nas outras partituras pode ser outra coisa. Você olhar e falar assim, tem semitom aí? E o que é semitom? Lembra? É o intervalo entre duas notas de meio tom. Semitom quer dizer isso, né? Aí você tem que lembrar lá, bom, então, como é que eu sei quais são, medir isso? A gente tem que lembrar da escalinha. Lembrar que a escalinha básica é aquela escala de Dó maior que a gente viu, e que existem entre Dó e Ré um tom, entre Ré e Mi outro tom, né? Entre Mi e Fá é semitom, né? Meio tom. Tem que ter isso como medida para você fazer esse cálculo. E aí olhar cada nota da melodia, cada passo ali da melodia e saber quais são os passos, quais são os intervalos que tem ali. Então olha aqui, né? De Fá para Fá, por exemplo, é zero, né? Então não é semitom. De Fá para Sol é um tom, então não é semitom. De Sol para Lá, um tom, também não é. Então de Lá para Lá, zero. De Lá para Sol, um tom. De Sol para Fá, um tom. De Fá para Mi, meio tom. Opa, achei um meio tom aqui, ó. Fá para Mi, tá bom? Então aqui tem um meio tom. Deixa eu fazer uma vírgula aqui. Se você já estudou um pouco mais de música, você deve estar pensando assim, professor, mas aqui não é Fá sustenido por causa da armadura de clave? Olha, nesse nível eu não ensinei ainda a armadura de clave. Tá bom? Então eu vou desconsiderar a armadura, tá? Quem já conhece isso, desconsidera a armadura para fazer isso. Quem não conhece, fica normal, porque não vai entender o que a gente está falando aqui, tá bom? Beleza? Só olhar, ó, tá vendo? Mi para Fá, meio tom. Então aqui tem um, opa, já contei um. Depois de Ré para Mi, de Mi para Ré, é um tom, então não é semitom. De Mi para Ré, de Ré para Ré é zero, de Ré para Mi é um, de Mi para Fá de novo. Opa, ó, de Mi para Fá dá mais um semitom. Então tem dois semitons aqui. De Fá para Fá, um. De Fá para Mi, opa, de Fá para Mi tem mais um semitom. 3 semitons. De Mi para Mi, zero. De Mi para Fá, opa, mais um semitom. 4 semitons. Depois de Fá para Fá, zero. De Fá para Sol, 1. De Sol para Lá, 1. Então deu 4 semitons ao total. A resposta então seria que existem semitons na melodia da primeira voz? Sim. E aí quantos são? 4 semitons. Então você tem que vir olhando nota por nota da melodia na sequência e dizer os semitons que você está encontrando, tá? Qual o objetivo desse exercício? Fazer você calcular, né? Pensar naqueles cálculos que a gente fez lá, de tom, semitom. Isso é muito importante, está bem claro para vocês, onde tem tom e semitom, tá bom? Então beleza. É isso aí que eu quero que seja feito. Vamos para número 4 agora. Qual é a figura rítmica predominante? Isso aqui é um exercício que dá bastante complicação, mas é mais para a gente olhar as figuras e falar nomes, tá bom? Então, lembra lá, figuras rítmicas. Quais são?
eu tenho da mais longa a mais curta. A mais longa é a semibreve, depois vem mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. São 7 figuras rítmicas, né? Então, você tem que olhar aqui, tudo que você está vendo aqui, e ver assim, quais figuras que você está vendo. Ó, aqui, por exemplo, que figura é essa? É uma semínima, não é? Como a gente aprendeu. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... não, opa, 8, 4, 4, 3, 4, 12 mínimas, semínimas. Aqui tem outra semínima. Aqui tem mais, ó. Veja quantas semínimas aparecem aqui também, ó. Tem um monte de nota junto, mas é uma semínima só aqui. Aqui é uma semínima, aqui já é mínima, semínima, semínima, mínima, colcheia, semínima. Então assim, dentre todos que você viu aqui, a gente está vendo colcheias, ó, semínimas, colcheia tem uma aqui, tem uma mínima aqui, que mais? Tem mais algum tipo? Tem fusa? Não tem fusa. Tem semibreve? Não tem semibreve. Tem semicolcheia? Não tem. Só tem então semínimas, mínimas e colcheias, desculpa. E qual é a que aparece mais? Você vai dar uma olhada geral assim, vai falar, olha, o que predomina, né? Que é predominante quer dizer isso, que aparece mais. Olha, nesse caso aqui é a semínima. Veja que a semínima aparece muito em toda a partitura, né? Ela está muito em menor número do que as mínimas. Então, existe qual é a figura predominante? Semínima. Tá? Figura rítmica predominante aqui é a semínima. É isso aí que eu quero que vocês façam, tá bom? Depois, qual é o acento métrico, né? O que é acento métrico? É aquela coisa que dá medida para o compasso. Lembra? Para eu saber se o compasso tem 3 tempos, eu tenho que ouvir o acento métrico na música. E o acento métrico é formado por tempos fortes e fracos, né? Aquela coisa de 1 forte, 2 fracos, 1 forte e 2 fracos, gera pra gente um acento métrico ternário, que a gente chama, que vai ser o que a gente chama de compasso ternário, certo? Então, como é que eu sei isso? Onde isso vai escrito na partitura? Vai na fórmula de compasso. E onde fica a fórmula de compasso? Ela fica geralmente aqui, gente, ó, no começo, depois da clave, lembra? Vem a clave, depois vem a fórmula. E a fórmula é feita de 2 números. Aí eu tenho que lembrar que o número de cima indica pra gente o acento métrico. É assim que a gente aprendeu, né? Então, que número que está aqui, ó, a fórmula é 4 por 4. Qual é o número de cima? É 4. Isso indica pra gente o quê? Um compasso de 4 tempos. Portanto, o acento métrico vai ser 1 forte e 3 fracos, né? Então, qual é o acento métrico? 1 forte e 3 fracos. É isso que você deve escrever. Aí lembra, né? Se a música estiver em 3 por 2, por exemplo. 3 por 2 é um compasso que tem 3 tempos. Portanto, o acento métrico dele vai ser 1 forte e 2 fracos. É só isso que você tem que fazer, né? Mas tem que lembrar de todos esses conceitos, né? Veja a importância disso, né? A gente está fazendo agora. Então, essa música aqui, ela tem o acento métrico 1 forte e 3 fracos, né? Depois, qual é a unidade de tempo? Olha, o questionário vai seguir aqui na pergunta número 6. Qual é a unidade de tempo? Aí eu tenho que lembrar o que é unidade de tempo, né? Vamos lá. A unidade de tempo é uma figura, uma daquelas figuras rítmicas ali, que vai ser a referência para a gente saber o valor das outras. Por isso que chama unidade, né? Ou seja, a partir dessa figura, eu sei que ela vale um tempo. Aí eu sabendo quem vale 1, eu sei o valor das outras. Lembra? A gente fez bastante esse tipo de exercício, né? Inclusive nos nossos solfejos a gente tem feito também o solfejo, fizemos pouco, mas temos que fazer mais, solfejo em outras unidades de tempo, com figuras diferentes, valendo 1, né? Então o que é a unidade de tempo? Figura que vale 1. Como é que eu acho isso na partitura? Eu tenho que olhar lá na forma de compasso de novo, ela está junto, acento métrico e unidade de tempo estão na forma de compasso. Tanto que a gente estudou forma de compasso. Onde fica a fórmula? Sempre aqui no início, ó, da partitura. Tem que olhar. Então tá aqui, ó, 4 por 4 é a fórmula, né? O número de cima indica o acento métrico. O número de baixo indica a unidade de tempo. E a unidade de tempo aqui é representada por um número. Aqui no caso, o número 4. Lembra então que o número aí, ele é o RG da figura, né? Ou seja, ele está representando uma figura. Aí a gente tem que lembrar lá os RGs das figuras, né? Semibreve é 1, mínimo é 2, semínimo é 4, colcheia é 8, semicolcheia é 16, fusa é 32 e semifusa 64, né? Então qual é o número que está aqui? É o 4. Eu tenho que lembrar que a figura número 4 é a semínima. Então quem que é a unidade de tempo aqui? Semínima. Está aqui, é só responder, ó. Quem é a unidade de tempo?
semínima. É isso, simplesmente, tá? Olhando no número de baixo da forma. Ok? Bom, questão número 7 agora. Qual é o andamento? E ele é rápido, lento ou médio? Primeiro você precisa saber responder qual é o andamento. Então, andamento, lembra o que é andamento? É aquela questão, né? Você tem a pulsação, se você tem tempos curtos, o andamento vai dar a sensação de música rápida. Se você tem tempos longos, você vai ter a sensação de música curta. E isso tem nomes para descrever isso, né? Lembra que são dois tipos de escrever andamento. Um por expressões, né, que dá aqueles nomes lá, adágio, presto, andante, e outro por de forma metronômica, que é com números, né? Vamos dar uma olhada onde na partitura para a gente ver o que a gente acha essa informação. Aí você vai pensar assim, mas aonde eu acho essa informação? Lembra que ela, como eu expliquei lá nos vídeos sobre andamento, que ela tem que estar muito próxima da forma de compasso, porque ela também faz parte de duração, né? Coisas de duração que vão gerar o ritmo para a gente. Então assim, tá aqui ó, no início. Então eu tenho que olhar em cima, ó, tá vendo esse nome que está aparecendo aqui? Ó, moderato. Né? A gente estudou lá, é um dos tipos de andamento, das formas de expressão de andamento. Não é metronômico, às vezes pode aparecer um número aqui, semínima é igual a 60 BPM, sei lá, certo? A gente já estudou lá, né? Então, como o nome está aparecendo um nome aqui, moderato, a resposta é 7. Qual é o andamento? Moderato. Você tem que pôr o nome do andamento primeiro. Se for o número, se for, por exemplo, o metronômico, você tem que escrever aqui semínima ou colcheia, dependendo da unidade de tempo, igual a 300 BPM, 60 BPM, o número que tiver escrito aqui, tá? Lembra que BPM é batida por minuto, né? Então é isso. Escreve aqui e depois você diz para mim se ele é lento, médio ou rápido. Aí tem que ter uma noção, né? Lembra aí que, por exemplo, moderado, a própria palavra diz, é moderado, ele é médio, né? Ele não é rápido. Aí basta você dar uma olhada lá na apostilinha de novo. Pô, moderado é o quê? Vai lá, procura na apostila, está escrito lá, ele é lento, ele é médio, ele é rápido, né? E a gente entender que 100 BPM, por exemplo, 60 BPM, quando tiver em números, 60 BPM é uma coisa assim meio... uma batida por segundo, tem que pensar no segundo. Agora imagine uma pessoa andando assim, com passos assim, uma batida por segundo, que seria 60 BPM. Ela está lenta, né? Ela está ali andando vagarosamente. Agora quando ela já anda aqui, ó, que já dá uns 100 BPM mais ou menos, ela já está mais animada, mais médio, né? Agora quando ela está aqui, ela está com pressa, né? Então a gente tem que ter uma noção, ó, se 60 é isso aqui, ó, né, mais ou menos, 120 é o dobro. Então uma pessoa andando assim, ela já está andando de certa forma assim, não muito rápida, mas também não média, né? Então ela está ali no meio do caminho, ali, querendo virar rápido, tá certo? Mas são só, nem eu disse para vocês, eu errei, essa era rápido. Gente, é só para a gente pensar sobre isso, isso não é uma coisa tão precisa assim, não, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo em frente. Depois, existe algum tipo de alteração de andamento. Agora a gente vai falar de alteração de andamento. Lembra lá o que é alteração de andamento? Se não lembra, vai na apostila. As formas de alterar o andamento. A gente tem aquelas formas gradativas, lembra? Acelerando, retardando, né, que a gente viu. Aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, como a tempo, que antes do a tempo vai vir uma fermata. Tem que lembrar disso tudo. Nossa, mas eu não lembro disso, professor, é muito complicado. Vai na apostila, dá uma olhada. Procura aqui na partitura primeiro, procura os sinais todos que você está vendo. Nossa, eu estou vendo algum ralentando. Como é que é o sinal do ralentando? Vai estar escrito RAL, com aqueles tracinhos, está tudo na apostila. Se tem um acelerando, vai estar escrito acelerando, com os pontinhos, né? E assim por diante. Tem alguma fermata? Como é que é o sinal da fermata? É aquele chapéuzinho de cangaceiro, né? Se está escrito a tempo, por exemplo, está escrito em algum lugar assim, a tempo, é porque já houve anterior alguma alteração de andamento, tá certo? Ou seja, o que é alteração de andamento? A música está em moderato. Se ela está em moderato, ela vai ali, né? Que nem um trenzinho, ligou e vai embora. Mas pode ter um momento que ela pode acelerar, que ela pode desacelerar, que ela pode parar, né? E depois retomar, como a gente já viu. E esses são as possíveis alterações de andamento. Tem que lembrar os nomes para procurar isso na partitura, tá bom? Se você não achar nada, você responde nada. Se achar, você põe o nome lá. Então qual é a pergunta? Existe algum tipo de alteração de andamento? Eu já olhei aqui e vi que não, ó. Não tem nada aqui dizendo sobre alteração de andamento, tá? Agora, se existir, você vai falar, sim,
E aí ele vai perguntar qual, você tem que dar um nome. Ah, tem ralentando e tem a tempo, sei lá. Tem fermata e... Tá bom? Você vai colocar os nomes do que você está vendo ali. É isso. Bom, depois, qual é a figura rítmica mais curta e quanto tempo ela dura? Ou seja, qual o valor dela? Quero saber a figura rítmica mais curta. A gente já viu que as figuras rítmicas que estão aparecendo aqui são semínima, mínima e colcheia. Qual dessas três é mais curta? A colcheia, né, gente? Ó, aqui, ó, aparece uma colcheiazinha aqui. Aqui também aparece colcheia, né? Ó, aqui também aparece colcheia. Então, a colcheia é a mais curta, aí nesse caso. Aí, você vai por aqui a resposta. Qual é a figura mais curta? Colcheia, nesse caso, dessa partitura. Você tem que olhar a partitura que eu vou mandar. Cada partitura vai ter a sua figura mais curta. Pode ser igual, pode ser diferente, tá? Mas tem que olhar, por isso chama análise de partitura. Olhou, aí você tem que responder quanto tempo ela dura, qual o valor dela. Aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte, que a colcheia ela não tem um valor fixo, nenhuma figura tem valor fixo. Né? Muita gente vai responder já de início assim, ah, ela vale meio. Não, eu preciso saber quem vale um, eu preciso saber a referência, ou seja, a unidade de tempo. Então vamos lá, você já tinha respondido, quem é a unidade de tempo? Aqui no caso, como é 4x4, é a semínima. Eu olho no número de baixo da forma. Se a semínima vale 1, a colcheia vale quanto pela relação? Meio. Então aqui a resposta seria, qual a figura mais curta? Colcheia. Quanto ela dura? Meio. Né? Em vista, por que ela dura meio? Em vista de que a unidade de tempo é semínima. Mas se a unidade de tempo fosse a mínima, a colcheia aqui, por exemplo, que é a mais curta, ela ia durar 1/4 de tempo. Certo? Então é isso que a gente tem que lembrar. São exercícios que nós fizemos bastante, né? Achar o valor de uma figura a partir de uma unidade de tempo, né? Tá bom? E a gente sabe que a unidade de tempo está escrita onde na partitura? Na fórmula de compasso. Não pode esquecer, tá? Beleza? Número 10. Qual ou quais timbres estão sendo usados? Tá? Bom, essa pergunta é mais complexa, mas vamos lá. Como se classificam? Metais, madeiras, percussão ou cordas? Qual ou quais timbres? Agora o assunto é timbre, né? A gente já falou de altura, já falou de duração, agora nós estamos falando de timbre. Então, tá lá, anotações relacionadas a timbre. Procura na apostila para você ter referência. O que é o timbre, então? A gente lembra lá, fizemos estudo que o timbre é aquela propriedade física do som que está relacionada ao tipo da matéria que vibra, né? Certo? Então, se é metal, se é vidro, né, o que for, ele tem uma sonoridade, né, diferente. E isso é o que a gente chama de timbre, no fim, né? E que essa questão, então, vai gerar para a música a ideia dos instrumentos. Ou seja, cada instrumento tem sua identidade, sua característica, que é o que a gente chama de seu timbre, né? Como se fosse uma digital ali, som próprio dele, né? Então, todos os instrumentos para a música, no caso, eles são timbres, no fim, né? Ali a gente toca altura neles, a gente toca duração, mas o que diferencia um do outro são os seus timbres, tá bom? Então a gente acaba usando esse conceito, pensando no timbre como os instrumentos, como timbre na música, né? A organização do timbre. Então você tem que procurar os instrumentos, né? Quais são os instrumentos que estão sendo usados nessa música? É muito simples, né, gente? Lembra lá que eu falei que o instrumento vai ser colocado, o nome dele vai ser colocado aqui antes da partitura, é só você procurar. Muitas vezes, quando a partitura é de um instrumento só, aqui no caso você está vendo que tem dois, né? A gente chama isso de grade. Pode ter dois ou mais, pode ter 30 instrumentos, né? Numa partitura. A gente chama isso de grade. Aqui tem só dois. Então, os nomes vão estar aqui do lado. Mas quando é um instrumento, às vezes o nome pode estar aqui em cima, porque é um instrumento só, pode estar aqui embaixo do nome da música, tá? Mas nesse caso aqui, vai estar do lado, tá bom? Então você vai procurar ou aqui do lado, ou em espaços como aqui, ou aqui na partitura, para você achar o nome dos instrumentos. Então quais são os timbres que estão sendo usados aqui? Violino e piano. Se tiver um nome que eu mandei que está em inglês, gente, uma outra língua, eu falo para vocês, podem ir lá no Google Tradutor, né? Coloca lá no Google Tradutor, o nome que está aparecendo ali é tal. E ele já vai dar um nome em português para você, tá? Isso é muito bom fazer, então façam isso. Beleza? Aqui é o violino, ó, tá vendo que escreve violin, né? No caso em inglês, mas é violino para nós, então. E aqui é o piano, que tem o mesmo escrito, não muda o nome. Então, aqui, quais timbres estão sendo usados? Você vai escrever o nome dos instrumentos aqui. Ou seja, violino e piano, tá? E depois a segunda pergunta, como se classificam? Você tem que dizer para mim, olha, tudo que está ali é da família dos metais? É da família das cordas? Qual família ele pertence? Ele é um instrumento eletrônico, né,
que a gente viu lá que são possibilidades de timbres diferenciados. Então, você que vai dizer, tá bom? Então você vai por aqui, olha, quais timbres estão sendo usados? Como já colocou aqui, né, violino e piano. E qual é a classificação dele? Bom, a gente já sabe que o piano é um instrumento de corda, né, porque ele tem as cordas lá dentro. E o violino também é um instrumento de corda. Não precisa pôr aquela coisa que eu falei lá, cordas dedilhadas, cordas friccionadas, tá? Mas tem que dizer que ele é um instrumento de corda, é a classificação geral deles. Então, os dois aqui são instrumentos de cordas. Mas digamos que eu tivesse, sei lá, trompete, trombone, guitarra e bateria. Né? Trompete, trombone, guitarra e bateria. Você ia falar assim, ó, esses são os nomes, trompete, trombone, esses são os timbres. Como eles se classificam? Você ia separar, ia dizer assim, ó, tem metais, que é o trompete e o trombone, eu tenho corda, que é a guitarra, e tenho percussão, que é a bateria. Tá certo? Separadinho ali, tá bom? Certinho? Bem discriminado, para ficar claro. Então, beleza. Número, agora, 11, né? Existe alguma alteração de timbre? Puxa, alteração de timbre. A gente fala de timbre primeiro e depois alteração. Quais são os tipos de alteração? Lembra lá, né? Eu posso pegar algumas coisas e colocar no instrumento, né? Que a gente viu lá, surdina no violino, surdina no trompete, né? Eu posso pegar a bateria, por exemplo, e tocar com várias baquetas diferenciadas, né? Se for uma baqueta tradicional, não vai vir escrito nada. Agora, se for uma baqueta diferente, vai vir escrito ali, sabe? Brushes, por exemplo, que é um tipo de baqueta que chama vassourinhas, né? Ou mallets, né? Que são baquetinhas. Vai estar escrito nomes em cima dessa partitura da bateria, não em cima de qualquer outra partitura, daquela linha onde a bateria está escrita, tá bom? Então fique atentos com isso. Se você tiver dúvida, mais uma vez, apareceu um nome ali, mallets. O que isso quer dizer? Vai lá, Google Tradutor, ou pesquisa aí no YouTube, que você vai... No YouTube não, no Google, né? Que você vai achar, mallets são baquetas usadas para... Você vai ver que vai dar alguma informação para você. Isso é legal, tá bom? Ajuda você, pesquisando, a guardar essas informações sobre a alteração de timbre. Então, o que é alteração de timbre? Mudança do som do instrumento regular, né? Aquele som normal dele. Quando a gente muda o jeito de tocar ele, pode ser colocando objetos, como eu mostrei lá no vídeo. Você pega o piano e coloca um monte de coisa dentro do piano, ele vai ficar com outro som. Ou você muda o jeito de atacar o instrumento. Por exemplo, no violino, em vez de você usar o arco, você usa o dedo. E aí isso vai dar um som diferente, a gente chama de pizzicato. Ou na guitarra, por exemplo, você tem uma guitarra, por exemplo, que você toca com palheta, né? E aí você, em vez de tocar palheta, você pega um arco de violino e toca. Você pode fazer isso, muda o timbre do instrumento. Tem muitas formas de mudar, tá? Então, isso vai estar escrito em cima. Por exemplo, o violino aqui, ele está com um som normal, porque não tem nada escrito. Se eu quisesse que ele tocasse com o dedo, pizzicato, o cara ia colocar aqui em cima, pis, né? P-I-Z-Z, né? Que é de pizzicato, tá bom? Então, a gente tem que procurar essas informações. Um pouquinho mais dificinho, mas vale a pena, tá bom? Também não tenha medo de errar, eu vou sempre estar fazendo as correções e aí a gente vai poder aguardando essas informações aos poucos. Número 12. Quais marcações de intensidade aparecem? Agora nós estamos falando de intensidade, é o último assunto da apostila. Lembra lá, né? Foi o último que nós vimos, está mais recente. Intensidade é a propriedade física do som de ser forte ou fraco. E a gente viu que tem uma tabelinha lá, né? A gente chama de escala, né? De intensidades mais fortes, as médias e as mais fracas. As mais fortes são fortíssimo, fortíssimo e forte. Fortíssimo é escrito com 3 Fs, fortíssimo é com 2 Fs, forte com 1 F. Depois tem as médias, que é mezzo forte, mezzo piano, que a gente chama de MF para mezzo forte e MP para mezzo piano. E as mais baixas, né, as mais fracas, assim, são P para piano, PP para pianíssimo e PPP para pianicíssimo, né? Então, o que eu quero que você procure isso na partitura. Isso tem que estar em algum lugar, como a gente já exemplificou. Vamos dar uma olhada aqui nessa partitura, ó. Veja, aparece aqui um MF, tá vendo? Ó? Esse MF e um F para o violino, ou seja, mezzo forte para o piano vai tocar mezzo forte, e o violino vai tocar forte, porque o violino deve sobressair, né? Uma forma de sobressair. Então, qual a resposta aqui? Quais marcações de intensidade aparecem? Você vai colocar aqui MF, mezzo forte, e F, forte. Tá? São as que você observou aí na partitura inteira. Você tem que olhar a partitura toda que eu mandar. Se aparecer alguma coisa aqui também, você deve pôr, tá bom? Se for repetido, não precisa pôr de novo.
né? Você vai pôr somente aquelas que são diferentes, tá bom? Beleza. 13. Há alguma alteração de intensidade? Qual? Então, agora o assunto é a alteração da intensidade. Primeiro foi marcação, agora alteração, né? Você tem que lembrar lá que as alterações de intensidade são aquelas gradativas que a gente chama de crescendo ou decrescendo, né? Que pode estar escrito com aquele sinalzinho que faz uma espécie de um, como é que eu vou dizer assim, um sinal de V deitado, que vai crescendo ou ele vai decrescendo, ele vem do mais alto para, né? Ele pode ter esses dois sinais, dá uma olhada na apostila, ou pode estar escrito cresce ou decresce, tá bom? E isso será uma alteração de intensidade. Outro tipo de alteração são as acentuações, que são aqueles sinais que vão em cima da nota, que enfatizam somente aquela nota. Aquilo lá também a gente pode considerar como uma alteração de intensidade do som daquelas notas, tá bom? Beleza? Então, ó, vamos olhar aqui. Eu olhando aqui geral, eu já vejo que não tem nenhuma, né? Nem crescendo, nem decrescendo, nem acentuação em nenhuma nota, tá bom? Então, o que eu vou pôr aqui? Há alguma alteração de intensidade? Não. Qual? Se não existe, você não põe nada. Agora, se existir, você vai falar sim e vai pôr, tem um decrescendo, tem um crescendo, ou tem uma acentuação, tá bom? E assim por diante. Bom, gente, viram? São 13 perguntinhas, mas que vão fazer a gente fazer a revisão necessária, importante, para a gente poder se preparar para a nossa provinha que está chegando, né? E vocês também, mais do que se preparar para a prova, para vocês ganharem esse conhecimento. Porque a gente precisa praticá-lo, né? A gente vê de forma muita coisa, muita informação. Agora chegou a hora da gente pegar toda essa informação e colocar aí em exercícios muito pontuais. Então a gente vai fazer eu vou mandar para vocês aí no grupo uma outra partitura para vocês fazerem análise. Depois na semana que vem mais partituras e eu vou mandar pelo menos umas 3, 4 partituras até a prova para vocês analisarem, para chegar lá vocês falarem, agora deu para fazer aquela revisão boa de todo o assunto, tá bom? Então é isso daí, muito obrigado, agradeço a todos e até a próxima aula. Valeu!